com seu parceiro, você quer conversar com sua parceira, você quer resolver algum problema, alguma situação que você não gostou, ou alguma situação que você quer melhorar na sua vida de casal, algo que te incomodou, que não está te fazendo bem. E nesses momentos que você tenta dialogar para resolver esse problema, essas comunicações, essas interações são muito difíceis, muito complicadas e muito dolorosas emocionalmente, e que muitas das vezes você vai conversar para resolver um problema e essa conversa ela sai com um problema maior do que aquele problema que você queria resolver. Quando não, sai com 2 ou 3 problemas e aquele que você tentou resolver, você nem sequer conseguiu resolver. Ou quando resolve, é muito custoso, muito dolorido, muito demorado, com muita dificuldade de conseguir uma conciliação, quando às vezes o problema era muito simples, a solução era algo muito simples, muito fácil de chegar, mas mesmo assim o casal não consegue resolver até pequenos problemas através do diálogo. O que acontece quando isso começa a acontecer com uma certa frequência? Ou seja, quando o casal ele tenta resolver alguns problemas, ele tenta conversar, ele tenta resolver através do diálogo, chegar em algumas conclusões, em alguns acordos, né? Eu faço assim, você faz assado, ó, não faz mais isso, que isso não é bacana, não foi muito adequada aquela forma que você falou comigo, você tem que lembrar mais disso. E é quando essas conversas elas não conseguem chegar a uma solução, isso começa a gerar o quê? Frustração. Frustração, aquela pessoa que ela queria resolver aquele problema através da conversa com seu parceiro, através do diálogo com a sua parceira, e simplesmente esclarecer o que aconteceu, esclarecer que alguma coisa não foi muito bacana e falar que ela queria que fosse um pouco diferente no futuro. Isso, quando essa simples conversa, ela se torna muito difícil, muito problemática e não chega a algumas soluções, acaba o quê? A pessoa ela acaba desistindo de querer resolver aquelas situações constrangedoras através do diálogo. Numa linguagem mais direta, ela começa a conversar cada vez menos, ela começa a falar cada vez menos sobre algo que incomoda, ela começa a calar mais, ou ela começa a ficar menos paciente, porque ela já sabe que através de uma conversa não está gerando resultados, ela acaba se frustrando, boa parte das vezes acaba se afastando cada vez mais do relacionamento e acaba perdendo a conexão, certo? Acaba diminuindo a conexão, porque se o casal ele não consegue dialogar, se o casal ele não consegue conversar de uma forma harmônica, de uma forma saudável, de uma forma como eu posso falar, madura, né? Mais madura do bem, né? Uma forma boa, né? Com maturidade, com conexão, com facilidade, seria essa a melhor palavra, com mais facilidade, acabam se afastando, né? Acabam se afastando, acabam não conversando cada vez mais, pequenos probleminhas, pequenas situações do dia a dia acabam se acumulando, começa a gerar fantasmas na cabeça de um, acaba começando a gerar uma imagem menos positiva um do outro e acaba realmente os momentos juntos ficando momentos menos prazerosos, momentos que fica todo mundo com tato, com zelo, não pode falar, algo incomodou, mas não tem aquela liberdade de falar, e se falar, via de regra, fica com medo de gerar alguma confusão. Então, é esse o contexto, certo? Então, por que, qual o lado bom? Qual o lado bom de você conseguir ter mais diálogo? Qual o lado bom de você conseguir ter mais conversar? Você saber que você pode conversar
com o seu parceiro que você e ela, ou que você e ele têm uma capacidade boa de sentar e conversar e resolver problemas e fazer um acordo, ou a liberdade de falar que não gostou de algo, ou que preferia que fosse diferente, nem que seja para tirar fantasmas da sua cabeça, certo? Você não quer dizer que você está certo, não quer dizer que aquilo que você achou realmente foi o que aconteceu, mas você simplesmente sabe que se você conversar com aquela pessoa sobre uma situação que supostamente aconteceu e gerou um desconforto, aquilo vai virar uma conversa harmônica, vai virar um diálogo em que um vai entender o outro, em que um vai, com maturidade e com harmonia, sem muita ofensa, sem muito ego, sem muita delonga, resolver aquela situação, certo? Esse conforto ele gera o quê? Certo? Ele gera uma capacidade de você resolver divergências, certo? De algum problema real ou imaginário, você simplesmente consegue ir lá e conseguir resolver aquele problema. Gera esse conforto emocional. Pô, tem um problema com meu namorado, tem um problema com a minha namorada, eu simplesmente tenho um conforto de que eu sei que eu posso sentar com ele e conversar, porque a gente tem uma capacidade de resolver esses problemas, de dialogar sem ego, sem orgulho, com humildade, com maturidade, com harmonia, certo? Em que ninguém está preocupado em realmente ganhar ou vencer a discussão, a gente está preocupado em realmente um ficar bem com o outro, a gente ficar cada vez melhor, certo? Isso gera uma capacidade de criar acordos para o futuro, certo? Ah, realmente teve um problema, certo? Nesse problema teve alguma situação que aconteceu que eu não gostei, certo? Ah, eu não gostei disso. Aí a outra pessoa fala, ah, mas eu fiz isso porque você fez aquilo, né? Você fez aquilo primeiro, aí eu reagi assim, por isso que aconteceu isso. Então você sabe que, pô, beleza, eu agi dessa forma, por isso você agiu dessa forma. Em outras palavras, os dois agiram de uma forma inadequada. Mas você sabe que você tendo a capacidade de dialogar com seu parceiro, com a sua parceira, com o seu namorado, com a sua namorada, vocês vão sentar e simplesmente vão conseguir ter a habilidade de primeiro conversar para fazer um acordo. Então tá bom, amor. Então tá bom, bebê. Então tá bom, meu querido, querida, vida. Da próxima vez, então, preste atenção. Eu errei, desculpa. Eu não vou fazer mais assim, mas da próxima vez você também não faz dessa forma, que não é legal, né? Ah, tá bom, então. Então, realmente, ó. Então, vamos lá. Vamos criar um acordo aqui agora, né? Para o futuro. Da próxima vez, eu ajo um pouquinho mais assim, você se policia para não agir dessa forma desagradável e a gente vai tender a viver melhor, certo? Então, essas são das vantagens, né? Você sabe que você tem a paz de espírito para poder conversar com a pessoa, para resolver um problema, ou seja, para esclarecer uma situação equivocada na sua cabeça. Segundo, você sabe que você pode sentar e criar acordos com aquelas pessoas, com aquele seu parceiro, com aquela sua parceira, com uma certa harmonia. Vamos fazer assim da próxima vez, então? Vamos fazer assim da próxima vez, assado? Ou então, vamos lá, eu vou mudar um pouquinho aqui, você faz um pouquinho diferente aqui, fica bem para os dois, né? Uma vantagem de conversar é que essa capacidade de resolver problemas, essa capacidade de eliminar fantasmas da nossa cabeça com certa facilidade, com certa tranquilidade, com certa intimidade, né? E essa capacidade que eu sei que teve um problema, a gente tem a maturidade, a harmonia, a gente está desapegado do orgulho, a gente está aqui para ficar melhor nosso relacionamento, não está aqui para vencer uma discussão, não está aqui para falar que um está errado, não está aqui para falar que um está certo, não está para falar que eu errei, mas você também errou. A gente está aqui para se entrar num acordo, a gente quer estar aqui para ficar bem para o próximo futuro e que esse problema vire apenas um aprendizado para a nossa harmonia e para a nossa união. Isso começa a gerar mais conexão em outras áreas da vida, certo? Se você tem capacidade de conversar para resolver problemas, certo? Com uma certa facilidade, com um certo desapego emocional, sem muita ofensa, sem muita briga, sem muito orgulho, sem muita eu fiz aqui, mas você também fez ali, que vai virando aquele bolo sem fim, como eu falei muitas vezes, você vai resolver um problema pequeno do seu relacionamento, você sai com um problemão no diálogo. Conversar foi pior do que não conversar. O pior, você sai com 2 a 3 problemas daquela conversa que era para resolver um problema
pequeno. Então, se você tem essa capacidade, você começa a gerar mais harmonia em outras áreas. Você começa a melhorar suas conversas sobre seus hobbies, melhorar sua conversa sobre seus interesses, melhorar sua conversa sobre seu lado profissional, melhorar a conversa sobre os planos do casal financeiro. Quem tem filho começa a melhorar as conversas sobre a educação dos filhos, sobre amizade, sobre relacionamentos, sobre filme. Você começa a melhorar sua conversa em tudo, porque se você consegue desenvolver a habilidade de resolver seus problemas com seu parceiro e sua parceira através do quê? Do diálogo harmônico, através de uma capacidade de conversar. E, primeiro, eliminar fantasmas, ter o conforto de poder falar, criar acordos com aquela pessoa. E daqui para frente, aquele problema passado vira apenas uma lembrança que gerou um aprendizado, você consegue muita coisa boa na sua vida, tá certo? Ah, Yuri, e beleza, você falou das vantagens de você conversar, ter capacidade de conversar, você falou das desvantagens, né, de você não conseguir conversar, que vai gerando um afastamento, vai gerando uma frustração, vai gerando uma desconexão do casal e aquilo vai se acumulando até estourar de vez, até você não querer ver mais aquela pessoa. Mas vamos lá, vamos passar pelos porquês. Por que geralmente um casal ele não consegue sentar, parar, objetivar um problema e resolver aquele problema em 5 minutos, em 7 minutos, de uma forma harmônica, de uma forma legal, certo? Beleza, realmente isso não foi bacana, aquilo também não foi bacana, como é que a gente vai fazer diferente? Vamos fazer o seguinte, eu faço assim, você faz assado, tá bom? Vamos prestar um pouco mais de atenção. Ah, eu não sabia que isso te incomodava, agora eu estou sabendo. Ah, eu não sabia que seria importante para você, agora eu estou sabendo. Por que os casais eles não conseguem chegar nessa conclusão? E a palavra para mim, a minha experiência sobretudo por 2 motivos, certo? Eu vou falar um motivo mais fácil. O primeiro motivo é que quando alguém vai criticar alguém, certo? Quando alguém vai falar, amor, não gostei muito disso. Amor, não achei isso legal, certo? Amor, aquilo que você fez não é certo, amor, não é muito certo. Por que que isso gera um conflito muito grande e a conversa que era para ser de 5 minutos vira de 2 horas e muitas vezes, como eu falei, fica pior do que quando começou? Porque as pessoas, via de regra, né, quando elas estão se desenvolvendo ainda, elas se elas se elas se identificam muito com a autoimagem que elas construíram delas mesmas. E essa autoimagem tem muito a ver com o ego, certo? E quando alguém fala algo que não gostou sobre o que você fez, aquilo fere o orgulho dela, aquilo fere aquela autoimagem que ela criou dela. Aquilo, a gente sabe, dá aquele aperto no coração quando alguém está falando algo que não gostou do que a gente fez, ou falando algo que não gostou sobre o que a gente faz. E o que acontece? Quando isso vem, o nosso primeiro instinto nunca é, nunca é de curiosidade, nunca é de falar, pô, mas será que isso aconteceu mesmo? Amor, isso aconteceu mesmo? Quando que isso aconteceu? Como é que foi? Certo? Nunca é esse. Ou nunca é, pô, será que eu fiz errado mesmo? Não que você concorde, mas você começa a se questionar. Será que eu fiz errado mesmo? E será que não seria bacana eu fazer? Deixa eu escutar o que ela está falando, deixa eu refletir. Mas isso não acontece. O que acontece quando aquela crítica, aquela chamada de atenção, aquela, oh, amor, não gostei muito daquilo, aquilo não foi bacana, entra, a maioria das pessoas automaticamente tende ao que? Se defender. Aí a teoria diz que nós somos animais. Os animais, quando eles estão no mundo, na floresta, por exemplo, quando eles são atacados, né, quando a vida dele é posta em risco, ele faz 2 coisas. Ou ele ataca, ou ele se defende. Ou ele foge. Né? Ou ele ataca, ou ele luta, ou ele foge. Ou ele paralisa também, né? Mas vamos lá. Então, quando alguém mexe com a gente, é como se fosse um ataque à nossa autoimagem. E instintivamente, animais como nós somos,
a gente sem pensar, não é uma coisa pensada, a gente vai defender a nossa autoimagem, como se fosse defendendo a nossa própria vida. E a gente vai lá e fala, não, não foi isso. Mas, ou a gente fala, mas você também fez aquilo, né? Nada a ver, olha, você que está errado, nada a ver o que você está falando, né? A gente tende a fazer isso. E o que acontece? A outra pessoa também vai acionar aquele gatilho dela. Ela fala, não, mas você não está nem me escutando, você fez aquilo. Aí a outra pessoa fala, ah, mas naquele dia você também fez aquilo. Mas no outro dia você é assim. E assim sucessivamente. Ah, eu errei aqui, mas você também erra ali, certo? Então, é como se fosse um ataque que a pessoa recebe, ou ela vai se defender, começar a falar cinco, seis justificativas para ela ter lógica naquilo que ela fez. Não, mas foi fulano. Não, mas foi cicrano. Não, mas você me deixou sozinha. Não, mas você não sei o quê. Ou ela vai falar, mas você também, naquele outro dia, fez assim e fez assado. Ou ela está se defendendo, ou ela está atacando também, certo? Então, esse é o primeiro motivo que um casal, via de regra, não consegue dialogar, né? Quando ele recebe uma crítica, ele dificilmente bota o sentimento de curiosidade e se questiona, pô, será o que ela está falando faz algum sentido em alguma medida? Ou então pergunta para ela, pô, amor, será que isso aconteceu mesmo? Porque eu não estou lembrado disso. Como é que foi? Quando foi que isso aconteceu? Mas, via de regra, como animais que nós somos, quando a gente recebe uma crítica, é como se atacasse a nossa vida, como se a gente estivesse no reino animal, e a gente ou ataca também, você também, ou a gente se defende, começa a falar mil e uma justificativas, e aquela pessoa ela não fica satisfeita com aquelas mil justificativas, porque que ela queria escutar. Amor, foi mal. Desculpa. Eu não percebi que eu fiz aquilo. Ah, aquela situação me induziu a fazer aquilo, mas eu não queria fazer isso. Esse é o motivo básico. Mas outro motivo também, aí é do ser humano mesmo, é que quando a gente começa a discutir, né, não assim de discussão, de briga mesmo, mas começa a debater, né, com qualquer pessoa, seja casal ou não, mas isso sim fica mais forte com o casal. Quando a pessoa está falando, a gente poucas vezes a gente para realmente escutar o que aquela pessoa está falando. Eu aprendi isso literalmente na minha experiência, né? Eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando por horas, e quando eu perguntei, eu falava uma coisa, a pessoa falava outra. E eu falei, mas agora que eu não sei por que eu falei, mas espera aí, o que é que você entendeu do que eu falei? O que é que você entendeu do que eu falei? Aí a pessoa falou outra coisa que não foi o que eu tinha falado. Tipo, eu falei, você precisa me ajudar um pouco mais aqui. E a pessoa estava entendendo que você está falando que eu sou preguiçosa. Eu falei, caraca, é por isso que a gente está aqui há horas conversando. A gente está aqui há horas conversando. E a gente não se entende, porque eu só falei isso. Você está entendendo isso, mais isso e mais aquilo. Né? Então, a pessoa ela realmente ela não para realmente escutar o que o outro está falando. Outro exemplo também, eu estava num grupo de filosofia e no final do debate ali, da reunião, conversar com o cara, dar uma sugestão, e ele não estava aceitando muito a minha sugestão, eu estava explicando o porquê não daquilo, os sentimentos, porque aquilo seria bom fazer diferente, e a pessoa não estava concordando. Mas eu vi que ela não estava concordando, mas é como se ela não tivesse pegado o que eu estava falando. Aí eu falei, não, eu acho que você não entendeu o que eu falei. Aí esse rapaz falou, não, entendi. Aí eu também, na época sem estratégia, eu falei, mas então me fala, o que é que você entendeu do que eu falei? Aí ele começou a falar. E sabe quando a pessoa fala, mas ela fala com um arzinho de deboche, um arzinho de... aquele ar de caricatura. Ela não fala fielmente o que você falou, ela tem que entender, mas ela fala de uma forma de caricatura, sei lá, caricatarizada, não esqueci a palavra,
né? Mas com um pouquinho de deboche, um pouquinho de humor, tal. Aí você fala, aí eu falei, não foi isso que eu falei. Eu vou te explicar o que é que eu falei. Sendo que eu já tinha falado umas 3, 4 vezes. Quando eu falei, acho que ele não queria mais ouvir. Aí ele falou, não, Yuri, peraí, então vamos fazer o seguinte. Você falou isso, depois você falou aquilo, aí disso daquilo, disso daquilo. Aí quando ele terminou de falar, eu falei, pronto. Foi exatamente isso que eu falei. Agora, né? Prossiga. Aí quando eu falei isso, ficou eu e ele calado. E aquela discussão acabou. Aquele debate acabou. Porque simplesmente, depois de eu ter repetido umas 4 vezes, quando ele realmente repetiu o que eu falei, com caricatura, não tinha terminado, mas quando ele realmente parou para repetir, entender, assim, demonstrar que ele realmente tinha entendido o que eu tinha falado, acabou a discussão. Né? Acabou. Em outras palavras, ele concordou comigo. Simplesmente porque ele parou para realmente exercer o papel de entender o que eu tinha falado. E olhe, eu tinha falado 4, 5 vezes, olhe que não era nenhuma discussão, era só uma proposta de fazer uma forma diferente e do porquê. E olhe que eram pessoas esclarecidas no ambiente de filosofia. Então, esse é o primeiro papel. As pessoas, elas nem estão escutando tudo que você está falando. Você falou 10 coisas. Ela vai pegar uma coisa, 2 coisas que ela não diz, que ela não concorda, ou que ela não concorda 100%, e ela vai começar a pegar esses 2 pontos e discordar. E vai virar, e você, na recíproca, vai fazer a mesma coisa e vai virar aquela bola de neve. Então, vamos lá. Beleza, Yuri, agora eu entendi. O primeiro passo é que as pessoas elas não conseguem dialogar, que elas não conseguem conversar, é que tem o orgulho que bate, ela ataca ou defende. E segundo, nesse processo, as pessoas sequer estão se entendendo perfeitamente. Elas sequer estão forçando a mente, o cérebro, a entender exatamente, com fidelidade, com paciência, com humildade, o que o Yuri está querendo dizer. Essa é a causa. Então, como é... Agora vamos à melhor parte, né? A melhor parte é... Então, como que eu faço para ter essa conversa mais harmônica com o meu casal? Com minha esposa, com meu namorado, com minha namorada? Como é que eu faço para quando eu sentar com ela e tiver um problema pequeno ou médio, ou até grande, a gente senta e a gente consegue resolver esse problema? Porque você falou que vai bater o ego, você falou que vai atacar, isso é instintivamente, você nem para pensar, então é difícil controlar. A pessoa vai falando, você começa a pegar, ela falou 10 coisas, você pega 1 e 2 pontos que você não concordou e começa a discordar, ou então você entende, mas você não entendendo muito e começa a virar aquele bolo, aquela conversa sem fim, aquela discussão começa a crescer, porque as pessoas não têm uma estratégia para conversar, certo? Então, o meu passo a passo que mudou o jogo da minha vida de casal. E eu vou te falar, melhorou da água para o vinho a minha capacidade de conversar sobre problemas ou sobre criar soluções, ou sobre fazer acordos no casal. Primeira coisa é, quando a gente pode, para conversar. E quando a gente para conversar, a primeira coisa que a gente faz, a atividade que a gente faz é colocar um objetivo. Amor, o objetivo dessa conversa é a gente se entender nesse assunto, a gente chegar numa solução. Certo? Não é a gente discutir, não é um vencer e o outro perder, certo? Não é um ganhar a discussão e o outro perder, não é se ofender, ninguém está querendo se ofender, está querendo, para o futuro, achar uma solução para esse negócio. Então, isso já abre a mente, já começa a ficar claro que o objetivo ali é harmônico, é de paz, é de amor, certo? Então, isso já acalma os nervos e a gente anota no papel e deixa no lugar visível. Qual o objetivo dessa conversa? Até a gente já teve algumas conversas, tem aquela ideia, pô, quem tá jogando frescobol, não é tênis, né? Frescobol não é um contra o outro, né? Tênis é um contra o outro. Se eu ganhar a discussão, você perde. Se você ganhar a discussão, porque a gente tá competindo. Aqui é frescobol, certo? É os dois não deixando a bola cair. É os dois tentando fazer chegar num acordo bom para os dois, né? Que não é um contra o outro. Mas, sendo bem objetivo, menos filosófico, coloca o objetivo agradável, um objetivo real e bom para os dois naquele papel com aquela conversa.
E agora vem a melhor parte. Qual o passo a passo? Uma pessoa naturalmente não está entendendo a outra, como está falando. Ela está mais preocupada no que aquilo que ela vai responder quando um terminar de falar, do que realmente parar para escutar o que o outro está falando. Então, o outro está falando, ele já está maquinando que ele está discordando para falar assim que terminou. Ele não está maquinando para deixa eu entender, deixa eu entender, deixa eu entender, deixa eu entender. Então, o passo a passo que a gente fez é, quando um termina de falar, certo? Quando um termina de falar, o outro ele não responde. Ele tem que repetir o que o outro acabou de falar, né? Parafrasear, né? Então eu falei, amor, ontem eu não gostei disso, não gostei muito daquilo, não achei bacana. A minha proposta é que comece a ficar assim, comece a ficar assado. Antes da pessoa falar, não, amor, mas não foi bem isso que você falou, não, amor, mas nada a ver, você está viajando na maionese. Mas você também, antes da pessoa falar isso, ela tem que fazer o quê? Repetir o que eu falei, como exercício de forçar a entender o que a outra pessoa falou. Então, amor, peraí, você está me dizendo que ontem aconteceu X, Y, Z, e você não gostou muito de dizer, certo? E você queria que a partir da próxima, na nossa próxima saída, acontecesse A, B e C. E a pergunta que ela faz é isso que você falou? Aí que está a magia. Realmente, a pessoa tem que entender, porque se a pessoa falou, não foi isso, não foi, foi mais ou menos isso que eu falei, mas não foi bem isso que eu falei. Ou seja, se a pessoa repetir com certa caricatura, se ela repetir com certo exagero, não foi muito feio, ou realmente ela não entendeu. Muitas vezes ela realmente não entendeu o que você falou. E ela correria o risco de começar a responder sem ter realmente entendido o que você falou. Amor, não foi isso que eu falei. Porque eu falei que ontem aconteceu X, Y e Z. Não é isso que você falou. E eu queria que acontecesse A, B e C, não isso que você falou. Você entendeu um pouco errado. Então, o que eu falei foi isso. Quando essa pessoa, no caso eu, vamos lá, explico de novo o que eu falei, a minha namorada, ela tem que realmente falar, então, peraí, amor, então vamos lá, corrigindo agora, você falou A, B e C, que aconteceu, né, você não gostou muito de dizer, que é X, Y, Z, e agora você está falando que queria A, B e C, foi isso que eu falo, sim, exatamente, você entendeu realmente o que eu falei. O que aconteceu? Ela, ou ele, né, no caso ela, antes de começar não, amor, não foi isso, mas você também, mas nada a ver com o que você está falando, ela primeiro entendeu 100% o que eu queria falar. Então, esse é o primeiro passo, né? Quem quiser anotar, anota aí. O primeiro passo é repetir o que um falou, até que o outro fala, foi isso mesmo, amor. Isso vai exigir uma certa humildade, um certo acordo prévio para que isso aconteça. E você vai começar a fazer isso em todos os seus diálogos. A magia é essa. Fazendo com seus amigos, com qualquer pessoa. Quando for alguma coisa mais interessante, que você está concordando, discordando, você vai começar a praticar isso naturalmente. Peraí, então você está dizendo que é isso, isso e isso. É bacana demais, cara. É bacana demais. Segundo passo. Antes de discordar, não, amor, mas você entendeu errado. Não, mas você também. Nada a ver. Naquele dia você também fez aquilo. Antes de começar isso, repete. O segundo passo, concordar com 5 coisas. Ou seja, amor, repetindo, né, amor? Então você está falando que aconteceu A, B e C e você quer X, Y, Z, não é isso? Aí eu falo, é isso. Amor, então eu concordo que realmente aconteceu X e Y, né? Eu concordo que realmente Z não é uma coisa muito bacana de acontecer. A sua proposta de A e B. A e B é uma proposta boa, B também é uma proposta legal. Ou seja, a gente fala assim, vamos concordar com 5 coisas antes de discordar. Porque isso gera, tipo, realmente os dois começam a jogar frescobol, né? Começam a focar primeiro naquilo que concordam. Primeiro entender o 100%, depois começa a focar naquilo que realmente os dois estão concordando, em vez de só focar no que estão discordando. Né? Realmente aconteceu XYZ, A e B não é tão bacana assim, C é massa, realmente é legal. E só depois que repetir e outro falar, é isso mesmo. Só depois de concordar com 5 coisas que a gente fala assim, agora pode complementar, agora pode corrigir alguma coisa, pode melhorar. A gente fala nem assim, pode discordar, porque já era a ideia de discórdia, né? A pessoa vai forçar a discordar. Fala, pode complementar, pode melhorar, pode sugerir uma coisa diferente, né? E o que acontece? Aquelas conversas que passavam 2 horas por uma coisa simples, sem ter um acordo, muitas vezes acaba aí. Acaba aí. Muitas vezes é que nem aquele meu amigo, que quando repetiu o que eu falei,
Ele nem parou para concordar, ele só parou para repetir fielmente o que eu falei e acabou a discussão. Então, muitas vezes, quando a gente fala, quando ela fala, amor, você falou isso, isso e isso, é isso mesmo? Falou, foi isso mesmo. Agora vamos lá, 5 coisas que você concorda. Eu falo 5, é um número assim, legal, porque você não cai na cilada de só concordar com uma coisinha para começar a discordar. Né? Então, você vai forçar a gente a procurar realmente pontos de concordância. Sempre tem 5? Não, às vezes tem 2, às vezes tem 3. Né? Mas a gente coloca 5 para forçar a gente não só concordar logo para discordar, para a gente continuar vendo pontos de conexão de concorda. Eu vou te falar que nossas conversas melhoraram da água para o vinho. Né? Foi, literalmente, conversei com ela, foi um milagre na nossa vida. Porque metade dessas conversas não viram mais discussão, certo? Vira quando um repete e um concorda com o outro, acaba ali, né? Acaba ali. E quando complementa, né? Aí continua o mesmo passo. Amor, concordo com o que aconteceu XYZ, agora essa proposta de A é legal, mas essa proposta de B e C não é bem assim que funcionam as coisas. Né? Eu não acho muito legal, acho um pouco exagerado esse B e C. Por isso, por aquilo. Né? Você talvez faz sentido o que você falou, mas você não está um pouco negativo demais, tal. Quando ela fala isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir o que ela falou. Então, amor, você falou que concorda com X, Y, Z, certo? Você achou A uma solução bacana, e B e C você não está concordando muito porque você acha um pouco exagerado, um pouco forte, né? E você está com a impressão que eu estou um pouco negativo porque aconteceu coisa simples e você exagerou dessa forma. Agora eu tenho que concordar. Então, amor, eu concordo que realmente eu posso estar um pouco negativo, né? Concordo, devido a algumas circunstâncias. Eu concordo que a solução C pode ser um pouquinho exagerada, um pouquinho, mas em relação a B, para mim, aí, primeiro eu repeti, até ela falar, amor, foi isso mesmo. Depois eu concordei, e só depois eu complemento, ou acrescento, ou faço uma nova proposta. E o que acontece? As conversas foram ficando cada vez mais harmoniosas, certo? Mas você pode perguntar, pô, Yuri, é um processo longo, né? Porque um tem que falar, o outro repete, concorda e só complementa. Aí depois o outro repete, né? Até eu falar isso mesmo, concorda com algumas coisas, depois só complementa. Não vai ficar muito robotizado, muito... Cara, as conversas, elas com esse passo a passo, diminuíram metade da metade do tempo. Falo porque eram coisas simples, duravam 1 a 2 horas de conversa, então passaram a durar 20 minutos, 15 minutos. Como eu falei, muitas vezes, só de um estava naquela discussão. Amor, você não fez o processo. Então, só de um repetir exatamente o que o outro falou, foi isso mesmo. E buscar concordar com 5 pontos, a conversa termina ali. Termina ali. O que estava uma discussão já ficando acalorada, com aquele tom de voz de briga, acaba ali, certo? Então, vale muito a pena. Uma coisa que é importante, né? É sempre usar uma linguagem não agressiva. É sempre usar uma linguagem amenizadora. Quero dizer, quando você estiver falando, você sempre usa as melhores palavras. Se você falar que a pessoa é chata, por exemplo, você fala assim, você está um pouco impaciente, para não falar que é chata. Quando você fala, pô, você sempre fala assim comigo. Você nunca fala sempre, amor, você tem falado muitas vezes, ultimamente, assim comigo. Né? Você é X, você faz sempre... Você sempre usa uma palavra amenizadora, porque a outra pessoa ela consegue descer melhor e ela começa a te escutar melhor e ela começa a, em vez de já querer discordar de você, ela começa simplesmente a começar a escutar mais, né? E ela começa até a concordar mais com você. Então é isso, né? Sempre use uma linguagem amenizadora, sempre use uma linguagem que deixe as coisas mais simples, mais fáceis, certo? Mais amenizadoras para que o outro consiga escutar até o final, para que o outro concorde, para que aquilo não vira uma discussão, até para que o outro não interrompa. Né?
a gente evita, combinou de um não interromper o outro, e muitas vezes um acaba interrompendo porque usou uma palavra inadequada, exagerou, não foi muito fiel naquilo que realmente aconteceu. Nisso, quando não usou a melhor palavra, né? Acabou exagerando, acabou falando coisa que aconteceu, mas não aconteceu bem assim, né? Ou então, na cabeça dela aconteceu, mas por ela não usar uma palavra mais amenizadora, o outro acaba discordando ali, pô, mas não foi assim, né? Mas não é assado. E acaba interrompendo, certo? Ou então tem que ficar anotando para só no final, muitas vezes você não dispõe de papel e caneta para ficar anotando, para não interromper. Mas essa é a sugestão, certo? Ambos sempre usem uma linguagem, no mundo da conciliação, no mundo dos acordos, né, dos tribunais, eles usam linguagem não agressiva, linguagem não violenta, que eles chamam, né? Linguagem não violenta, certo? Que é você sempre amenizar na conversa, sempre você ser muito fiel naquilo que você fala, não botar um ar de pessoalidade, para que a pessoa escute até o final e não vire uma discussão, certo? Então vamos lá, qual o passo a passo, certo? Qual o passo a passo? Colocar um objetivo bom para os dois, um objetivo bom para o casal, anotar de preferência, deixar isso visível para relembrar qual o objetivo bom daquela conversa. Segundo, um falou, o outro tem que primeiro fazer o quê? Repetir até o outro falar, foi isso mesmo que eu falei, né? Enquanto não falar, não entender, não continua a conversa. Depois, concordar com 5 coisas. Amor, concordo com isso, concordo com aquilo, concordo mais ou menos com isso, concordo com isso também. E B, concordo que o céu é azul. Pronto. E depois que ela vai complementar, que ela vai propor uma coisa diferente, que ela vai melhorar aquilo ali, certo? E lembrar de não usar uma linguagem agressiva, uma linguagem violenta, certo? Uma linguagem, aí, qual a melhor linguagem? Linguagem amenizadora. Se a pessoa é chata, você fala que ela é um pouquinho chata. Se aquilo aconteceu muitas vezes, fala, aconteceu, amor, aconteceu algumas vezes ultimamente, né? Você falou um pouquinho assim, você falou um pouquinho assado, em vez de falar, você sempre faz assim, você nunca faz aquilo, mas você também é assim, né? Sempre usando a linguagem amenizadora para que a conversa fique bacana para os dois, certo? E por último, né? Lembrar de quê? Celebrar, né? Quando chegar no acordo, bate aqui, amor, jogamos frescobol, vai ficar melhor para os dois. Que massa que a gente conseguiu chegar nesse acordo, né? Bate comemoração, se possível, faz um brinde de champanhe, um brinde com água mineral mesmo, mas tem esse sentimento da alegria de que começou, que realmente deu certo, isso muda a energia, isso muda tudo, faz a gratidão, né, amor, obrigado por essa conversa, obrigado por a gente chegar nesse acordo, e isso vai gerando mais energias positivas, tá certo? Então é isso, né? Essa é a forma e o importante é seguir esse passo a passo, porque, como eu falei, muita coisa é inconsciente. Quando a gente segue esse passo a passo, as conversas ficam muito melhores e muito mais produtivas e o casal fica muito mais harmônico, tá bom? Então, essa foi a live de hoje, certo? E o legal é que você vai começar a usar isso com seu sócio, com seu parente, com seus amigos. No lugar que você for, você pode começar a repetir o que a pessoa fala antes de discordar. Você entendeu? Então, explica para mim o que eu falei, né? Vamos fazer. Você já pode propor isso no começo, se você vê que é uma conversa um pouco difícil com seu irmão, com sua irmã, com seu pai, com sua mãe, né, com seu amigo. Já começa a propor, vamos fazer assim, um repete, aprende isso com o Yuri, um coach aí de casal, de relacionamento, de produtividade, de alta performance. E, pô, fez muito sentido, melhorou muito a minha vida. Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Certo? E vocês vão ver que a vida da comunicação de vocês vai melhorar muito e a tendência é que vocês cheguem a acordos muito melhores e a vida siga muito melhor, tá certo? Então, essa foi a live de hoje, dia 19/6, e Yuri, eu tenho muita dificuldade com a minha namorada, tenho muita dificuldade com meu esposo, tenho muita dificuldade com a minha esposa, tenho muita dificuldade com meu namorado,
com meu noivo, mas eu quero melhorar isso aí, eu quero consertar, eu sei que é possível, eu amo ele, né? Se você precisa de ajuda, você não quer passar por tanta dor assim, por quê? Porque quando você passa por esses problemas no relacionamento, isso atrapalha a sua vida financeira, né? Você começa a perder dinheiro, você acaba não se concentrando, atrapalha a sua vida profissional, você não consegue se concentrar no trabalho, você não consegue progredir na vida, certo? Isso atrapalha outros relacionamentos familiares, atrapalha com a sua alegria, sua autoestima, sua vontade de sair de casa, de se cuidar, né? Começa a bater preguiça, você começa a perder dinheiro, começa a perder oportunidades, sua vida começa a decair, isso pode durar anos, né? Anos. E no final, para ainda terminar o relacionamento, certo? Então, se você não quer passar por isso, você está com dificuldade, você fala, cara, eu preciso de uma ajuda, eu quero prosperar na vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer profissionalmente, eu quero que meu relacionamento volte a ser massa, eu quero que a gente cresça junto, que ela seja a minha companheira. Se você quer ajuda com isso, certo? Eu não recomendo você ficar perdendo dinheiro, você não ficar gastando dinheiro com restaurante para ver se melhora, você vai para um show, gastar 500, não sei quantos reais, gastar com besteira, que na sua vida não vai prosperar, você não vai crescer, gastar com cachaça, vai gastar com coisas que você acha que vai melhorar o relacionamento e no final melhora por meia hora, por um dia, e depois volta aquilo tudo de novo. Eu recomendo você investir em algo que vai durar para sempre, né? Que a harmonia de vocês é a capacidade de compatibilidade, é a capacidade de criar acordos, é de criar objetivos, propósitos juntos e fazer isso com harmonia e com felicidade. Né? Então, se você está com muita dificuldade, eu recomendo você ter alguém, um conselheiro, certo? Um coach de casal, um mentor de casal, um conselheiro de casal, para que você não perca mais dinheiro, não perca mais sua felicidade, não afunde a sua vida pessoal e conjugal. E vai ser provavelmente o melhor investimento que você vai fazer na sua felicidade para o resto da vida. Porque a vida é muito curta para que você não tem uma vida feliz e plena. Eu estava lendo num livro chamado Quem Pensa Enriquece, que um dos piores defeitos para você prosperar na vida é você estar no relacionamento errado, é você não estar com a pessoa certa, ou muitas vezes você até estava com a pessoa certa, mas você transformou aquele relacionamento na coisa errada, vocês transformaram aquele relacionamento na coisa errada. Então, isso começa, ele fala assim, isso não só atrapalha a sua riqueza, não só atrapalha a sua capacidade de prosperar na vida, como isso também te traz muita infelicidade, te traz lentidão, te traz um aspecto de derrota com a vida, certo? Então, se você quer o contrário, quer ter vitalidade, quer ter dinheiro, quer ter felicidade, quer ter uma família harmônica, quer viajar, quer crescer, quer viver o amor, né? Eu recomendo que você, né, tenha um coach, tenha um mentor, tenha alguém que vai poder te reconstruir nessa vida e fazer com que você tenha plenitude financeira, amorosa, paixão e tudo mais que você quiser e foi importante para você, tá certo? Então não fiquem sozinhos, não fiquem se debatendo sozinhos, mas procurem crescer.